Era para você ter desistido, mas Deus te manteve de pé. Muitas pessoas que olham para você hoje não fazem ideia das batalhas que você enfrentou para continuar. Elas veem o resultado, mas não conhecem o processo. Veem você de pé, mas não sabem quantas vezes você quase caiu. Existem histórias que só Deus conhece, noites que só o céu testemunhou, lágrimas que ninguém enxugou. Em muitos momentos, humanamente falando, era para você ter desistido, mas se você ainda está aqui, é porque Deus decidiu te sustentar quando tudo parecia perdido. Houve fases em que a força acabou antes do problema. Você tentou ser forte, tentou entender, tentou suportar, mas chegou um momento em que não havia mais explicações, apenas cansaço. O inimigo acreditou que aquele seria o fim. Ele apostou que a dor seria maior do que a fé. Apostou que a espera seria mais longa do que a resistência. Mas ele não contava com a graça de Deus se renovando quando suas forças se esgotaram. O inimigo não te atacou de uma vez só. Ele veio aos poucos, um problema hoje, outro amanhã, uma decepção aqui, uma frustração ali. Ele tentou te parar pelo desgaste, porque o desgaste prolongado enfraquece até os mais fortes. Mas mesmo cansado, você permaneceu. Mesmo sem entender, você confiou. E isso não foi porque você é forte, foi porque Deus é fiel. Muitos desistiram no caminho que você continuou trilhando. Pessoas que começaram com você, mas pararam. Pessoas que tinham fé, mas perderam a esperança. Pessoas que sonhavam, mas se frustraram. E talvez você tenha se perguntado por que ainda estava ali. Por que não desistia também? A resposta é simples e profunda. Deus tinha um propósito com a sua permanência. Davi também viveu momentos em que tudo indicava a desistência. Ungido rei, mas vivendo como fugitivo. Promessa na cabeça, perseguição nas costas. Ele poderia ter abandonado tudo, mas escolheu confiar. Em meio às cavernas, Davi aprendeu que Deus não abandona quem ele escolhe. A caverna não foi o fim, foi o lugar de preparo. Talvez você esteja vivendo sua própria caverna, um lugar de solidão, silêncio e aprendizado, onde ninguém aplaude, ninguém reconhece, ninguém entende, mas é nesse lugar que Deus trabalha mais profundamente. É nesse lugar que a fé amadurece, que o caráter é moldado e que o coração aprende a depender totalmente de Deus. O inimigo tentou te convencer de que você estava sozinho, mas Deus estava presente o tempo todo. Mesmo quando você não sentia, Ele estava. Mesmo quando você não via, Ele estava. Houve dias em que você orou e não sentiu nada, mas Deus ouviu tudo. Houve dias em que você só conseguiu chorar, e Deus entendeu cada lágrima como oração. Era para você ter desistido quando aquela porta se fechou. Era para você ter desistido quando aquela pessoa foi embora. Era para você ter desistido quando aquela resposta não veio. Mas você não desistiu. E isso não aconteceu por acaso. Deus te manteve de pé porque Ele ainda não terminou o que começou em você. Há promessas que só se cumprem em quem permanece. Há vitórias que só chegam para quem não solta a mão de Deus no meio da dor. Permanecer dói, cansa e machuca, mas desistir interrompe o propósito. Deus não chamou você para começar apenas, Ele chamou você para concluir. Hoje, Deus quer que você entenda que a sua permanência tem valor. Cada lágrima, cada oração, cada passo dado, mesmo sem forças, foi registrado no céu. Nada foi em vão, nada foi desperdiçado. O que você vive hoje está preparando você para sustentar o que Deus vai entregar amanhã. Se você ainda está de pé, mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo ferido, isso já é um milagre. E milagres não acontecem sem propósito. Deus te manteve de pé porque ainda existe algo que só você pode viver, algo que só você pode testemunhar, algo que só você pode carregar.
Receba essa palavra hoje como um abraço de Deus. Você não desistiu porque Ele não desistiu de você. Você continua porque Ele continua. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E se essa mensagem falou com você, se fortaleceu sua fé ou te ajudou de alguma forma, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão cansadas, feridas e precisando lembrar que Deus ainda as mantém de pé. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.